Bom dia, eu sou Arthur. E eu sou o João Vitor. E hoje temos um episódio especial aqui. Vamos conversar com uma mulher que quebrou barreiras e desafiou expectativas em áreas tradicionalmente dominadas por homens e que exige grande dedicação. A pedagogia, geofísica, ciência e tecnologia. E a pesquisa acadêmica em ensino, filosofia e história das ciências. Nossa convidada tem uma trajetória impressionante com múltiplas graduações e uma doutora em andamento. E compartilhará conosco os desafios e as conquistas que marcaram a caminhada acadêmica e profissional. O que inspirou a buscar formações acadêmicas tão diversas, abrangendo áreas como pedagogia, geofísica, ciência e tecnologia. Como essa identidade enquanto mulher negra influenciou essas escolhas? Então, bom dia. Como vocês já falaram, meu nome é Beatriz e dentro desse meu percurso todo de formação eu fiz muitas coisas, né? Vocês já citaram aí que vocês já fizeram a pesquisa de vocês e esse meu percurso me levou para muitos lugares e aconteceu de forma muito natural. Em momento nenhum eu disse assim, eu acordei um dia no ensino médio e falei, nossa, eu quero ser todas essas coisas. Então, o processo ocorreu de forma bem natural. Enquanto eu estava fazendo a graduação em Ciência e Tecnologia, eu conheci Geofísica, que é uma área muito específica das geociências, né, que faz um estudo do interior da Terra a partir de uma prospecção indireta. Então, a gente trabalha com propagação de ondas, ondas sísmicas, ondas eletromagnéticas. E aí, eu me despertei para essa área. E eu fiz a graduação em Geofísica também na UFBA. E enquanto eu estava na graduação em Geofísica, eu percebi que o que eu gostava mesmo era de falar. Eu gostava de estar com as pessoas, ensinar as coisas para as pessoas, então eu estava sempre em contato com outras esferas do que eu tinha aprendido e não a parte de uma empresa, de uma grande indústria, que seria efetivamente o campo da geofísica, né? E aí eu decidi aliar a minha formação da área de exatas com a pedagogia para poder estar em sala de aula, ter uma licenciatura, né, que fizesse com que eu pudesse estar em sala de aula. E aí as coisas foram fazendo mais sentido na minha cabeça, assim, em termos profissionais. Então não foi uma coisa que aconteceu de repente, foi aos poucos eu fui me descobrindo como muitas coisas. Durante sua graduação em pedagogia, quais foram os desafios mais significativos que você enfrentou, considerando o fato de ser uma mulher negra em um campo predominado feminino, mas ainda marcado por subrepresentações de mulheres negras? Sim, então, no curso de Geofísica tem uma subrepresentação realmente de mulheres, especialmente de mulheres negras. Na pedagogia já é um pouco diferente. No curso de pedagogia a gente tem a inserção maior de mulheres. É mais comum a gente ter mulheres pedagogas do que homens pedagogos. Então, quando eu saí da Geofísica, acabei indo para uma área que tinha uma representatividade maior de mulheres, que é a área da pedagogia. Só que o principal desafio que eu encontrei nesse momento de transição foi sair de uma parte que era super das exatas, né? Física, programação, cálculo, sair dessa área de exatas e ir para uma área que é mais das humanas, que é a parte da pedagogia, da licenciatura. Então, meu grande desafio foi fazer essa transposição, de sair de uma área técnica e ir para uma área que é mais humana, que tem diálogos diferentes com outras áreas dos conhecimentos. Então, eu acho que esse foi o maior desafio, assim, de forma geral. Ao estudar geofísica, uma área tradicionalmente dominada por homens brancos, quais dificuldades específicas você encontrou e de que maneira sua perspectiva única contribuiu para superar esses obstáculos? Então, lá em Geofísica, como vocês falaram, tem uma predominância muito maior de homens, principalmente de professores homens. Então, enquanto eu estudava na minha graduação, a gente teve contato com muitos professores e ao longo de toda a minha graduação eu não tive nenhuma professora no curso de Geofísica. Então, foram 4 anos só com professores homens e majoritariamente homens brancos. E isso gera toda uma estrutura do que a gente já acaba que já conhece, mesmo que indiretamente, uma estrutura de segregação racial. Então, quando eu, enquanto mulher negra, chego nesse espaço, eu causo efetivamente um incômodo nessas pessoas, né? Então, eu sou um diferencial nesse espaço, eu sou uma pessoa que estou ali com uma característica, um fenotipo diferente. E aí, essas pessoas que estão, né, numa posição, que é uma posição
de certa forma, de poder, uma posição que elas acreditam que seja uma posição melhor do que das outras pessoas, acaba que gera todo esse processo de segregação. Então, o meu principal desafio, eu acredito que tenha sido estabelecer uma relação saudável com essas pessoas, com esses professores especificamente. Quais foram as principais dificuldades que você vivenciou a cursar ciência e tecnologia e como sua vivência como mulher negra trouxe uma visão enriquecedora para essa área? Na parte de ciência e tecnologia, os desafios foram muito similares do que aconteceu em geofísica, né? Então, lá no meu curso de ciência e tecnologia, também tinha um perfil bem característico, constituído de homens brancos, mas isso vem também sendo quebrado com o tempo, né? Essa ideia que a gente tem que os espaços estão só preenchidos por homens brancos, isso também vem sendo ao longo desse nosso processo histórico rompido, quebrado. Então, eu tinha muitas amigas, meninas, mulheres, tinha amigos negros, meninas e mulheres negras também fazendo esse curso. Então, acredito que o desafio entre geofísica e ciência e tecnologia tenha sido o mesmo. O de pedagogia foi um pouco diferente, mas entre eles foi muito similar. Esse fato de que a gente acredita que é um espaço que só é predominantemente característico de um certo grupo social, enquanto que na verdade não é. Outras pessoas estão se inserindo e o que é mais importante disso é que a gente esteja nesses espaços quebrando efetivamente com essas estruturas sociais que estão fortemente presentes na nossa sociedade ainda. No decorrer do seu mestrado, quais desafios específicos você enfrentou ao entregar suas formações anteriores e ao lidar com a complexidade do ambiente acadêmico? No meu mestrado, a minha pesquisa foi uma pesquisa interdisciplinar. Então, o que seria uma pesquisa interdisciplinar? Que integra várias áreas do conhecimento. Então, eu estive num mestrado interdisciplinar e nessa pesquisa eu consegui integrar tanto o campo das exatas, vamos dizer assim, né, de forma geral, tanto a parte da minha pedagogia, a parte das ciências humanas. Então, eu acho que o principal desafio foi fazer essa integração. E enquanto mulher negra, estar nos espaços de debate não foi um desafio, foi um momento de ascensão, um momento de eu poder me colocar enquanto essa profissional da área, uma profissional super qualificada que está ali presente para fazer pesquisa acadêmica e que hoje, por exemplo, eu sou pesquisadora de um grupo de pesquisa da UFBA, sou professora da Universidade Federal também. Então, tudo isso faz com que a gente tenha uma inserção e que se coloque que esse é o meu lugar, esse não é o lugar é o lugar de todos nós, né? Obviamente, mas que é também o meu lugar enquanto mulher negra. Então, acho que o desafio foi mais integrar essas questões das duas áreas, que são áreas bem diferentes. Durante a realização de sua pesquisa interdisciplinar, integrando campos não distintos, você enfrentou algum tipo de resistência ou marginalização em relação à sua perspectiva como mulher negra? Não, então, no meu mestrado eu tive uma orientadora, um orientador que eram pessoas negras. Estava num espaço também que tinha uma grande discussão sobre esses debates raciais, étnico-raciais. Então, eu não, no mestrado especificamente, eu não me deparei com nenhum evento que fizesse com que eu pudesse chamar de um desafio aqui para vocês sobre esse aspecto. Então, acho que o principal desafio mesmo foi essa integração entre os dois campos. Em seu doutorado em ensino, filosofia e história das ciências, de que forma sua identidade como mulher negra tem moldado sua pesquisa? Você encontrou desafios a trazer essa perspectiva para o seu trabalho acadêmico? Lá agora, no meu doutorado, que eu estou encerrando esse ano, eu já encontrei um outro campo de pesquisa. A gente está trabalhando com a divulgação científica e as questões da plataformização. Então, a gente trabalha com de que forma as plataformas digitais, que a gente tanto interage, moldam as nossas ações, né? De que forma o YouTube mostra para você o que você deve assistir, de que forma o Instagram aparece lá no seu feed, tudo que ele acha que você quer ver ou quer consumir. Então, a gente pegou todos esses efeitos da plataformização e analisou de que forma isso está na sala de aula, de que forma isso está dentro dos espaços também de ensino de ciências. Por isso que o doutorado é em ensino de ciências. E aí, enquanto mulher negra, foi muito importante
estar nessa pesquisa, porque a gente mapeou uma rede de divulgação científica, e nessa rede de divulgação a gente percebeu um fato, né? Empiricamente a gente evidenciou que existem muito mais canais de homens brancos falando sobre ciência do que de mulheres negras. Atualmente, dentro dos canais de divulgação científica que a gente mapeou, poucos são efetivamente protagonizados por mulheres e menos ainda por mulheres negras. E aí eu trago até uma pergunta para vocês, né? Vocês, quando vocês interagem lá no YouTube, quando você assiste um vídeo no YouTube, você acaba assistindo mais vídeos de protagonizados lá, e que o cara lá o blogueiro lá do vídeo é um homem? Sim, né? Pode falar no microfone, que aí você só tá balançando a cabeça. Pois é. Sim, por causa da IA do YouTube. Normalmente recomenda mais homens. Pois é. Então aí a gente trouxe essa... Exatamente, o algoritmo ele tem essa tendência, né, de potencializar as vozes masculinas. E aí, por que isso acontece? Então, de que forma também esses algoritmos estão sendo pensados, estão sendo desenvolvidos por outros homens brancos que mantêm essa estrutura que é sexista. Muito bem, Arthur, isso mesmo. Então, a minha pesquisa trouxe evidências empíricas sobre isso, e aí o fato de eu ser uma mulher negra contribuiu fortemente para que eu destacasse alguns aspectos na minha discussão sobre racismo estrutural e outras questões. Considerando sua trajetória em áreas como geofísica, ciência e tecnologia, e também filosofia, como a falta de representatividade de mulheres negras impactou sua experiência acadêmica ou profissional? Hoje impacta no sentido de me destacar a importância de eu pensar sobre isso, de eu refletir sobre isso. Então, hoje eu vejo esse impacto de uma forma positiva para que a gente reflita e traga isso para as discussões, assim como a gente está fazendo aqui agora. Só que essa falta de representatividade é um problema, especialmente quando as pessoas ainda não estão na área. Então, por exemplo, uma jovem negra hoje, com 17 anos, vai fazer o Enem, e aí ela vai dar um passeio na UFBA e vê que ela não existem pessoas como ela ali na Universidade Federal, que é uma coisa muito distante. Então, essa questão da representatividade pode afetar muito as escolhas dessa menina negra. Nesse momento em que eu estou academicamente, essa questão da falta de representatividade já me faz trazer isso para uma pauta de discussão, para que eu possa avançar e aproximar essas meninas dessas áreas. Então, eu acho que estar nesse espaço faz com que eu seja também protagonista e que eu possa dar voz a essas outras pessoas que ainda não ingressaram nas carreiras acadêmicas. Quais estratégias foram fundamentais para você superar os desafios que surgiram ao longo de suas formações, desde a graduação até o doutorado? E que conselhos você daria para outras mulheres negras que enfrentam desafios semelhantes em campos científicos e humanísticos? Minha estratégia foi sempre tentar me colocar de forma bem crítica, argumentar as minhas opiniões, não me calar diante dos desafios. Então, sempre que eu tinha algum impasse, sempre que ocorria alguma situação específica que fosse um desafio dentro daquela área, a minha estratégia era me colocar, não ser silenciada, né, pela estrutura. Então, me colocar criticamente diante de um desafio para que eu pudesse romper, mudar com aquela situação. E o meu conselho para outras meninas que vão ingressar na carreira acadêmica e para outras mulheres negras que têm interesse em fazer uma graduação ou uma pós-graduação é que estejam atentas e se coloquem enquanto pessoas negras nesses espaços, porque a gente precisa ganhar essa voz, ter esse espaço e colocar, se nos colocarmos enquanto pessoas pertencentes a qualquer espaço que a gente queira, seja nas artes, na música, na academia, na pesquisa. Então, eu acho que essa seria uma mensagem. Agora vamos para a última pergunta, que faz parte do tema, e é o tema dessa Progressiva 2 de Linguagens do Colégio Perfil 2024. Beatriz Oliveira de Almeida Lima. Quando você se descobriu negra? Bom, eu me descobri negra quando eu era criança, no momento em que o meu cabelo era um problema para mim.
E eu acho que isso pode ser uma questão para várias outras meninas e mulheres negras, né? Quando a gente é negro, o cabelo é uma questão porque a gente sempre tem os comentários pejorativos na escola. Ah, porque você não penteou seu cabelo? Ah, porque você não sei o que lá. Então, eu venho de uma família que é uma família que tem uma interseccionalidade racial, né? Minha mãe é uma mulher branca, meu pai é um homem negro. Então, eu sempre tive a parte da família que tinha cabelo crespo, a parte da família que tinha um cabelo liso. E aí, eu me descobri uma mulher negra quando eu percebi que o meu cabelo era super lindo. E aí, quando eu comecei a cuidar do meu cabelo, a amar o meu cabelo, e aí pra escola e não tava nem aí para o que as outras pessoas diziam. Então, eu me descobri negra aí, com esses eventos, né? Principalmente girando em torno do meu cabelo. Hoje em dia, que eu sou muito jovem, vocês sabem, né? Tenho quase a idade de vocês, mas hoje em dia, com essa nova coisa das redes sociais e tudo mais, tá mais popularizado o cabelo cacheado, né? As pessoas têm mais produto para cabelo cacheado, tem mais coisas assim. Mas antigamente, não muito antigamente, poucos anos atrás, na minha época de adolescente, isso não acontecia, não era tão forte assim. Então, para a gente ter um cabelo bem tratado, bonito, era também outro desafio, né? Então, eu me descobri negra a partir daí, quando eu percebi que com os problemas, com o bullying, com a questão, as relações na escola, com a questão da minha família, né? Eu tenho uma parte da família com cabelo liso, a parte com cabelo crespo, e eu me descobri aí nesse interim. Foi o momento em que eu me vi como uma mulher negra. É isso. Então, agora encerramos o nosso podcast. Até a próxima. Obrigada, tchau.